Olá, ele é honesto e íntegro, uma pessoa muito amiga e de muito caráter. Natural de Novo Hamburgo, o filho do seu José Alberto e da dona Noêmia, foi treinador de futebol. Marido da Edelvira, tem 2 filhos, o Nilson e a Marli. Entre os tantos feitos em sua carreira no mundo do futebol, destaca-se o trabalho nas categorias de base da dupla Grenal, onde descobriu diversos craques que marcaram época na história do futebol mundial. Em julho, o vovô da Bianca e da Natália faz o lançamento de sua biografia autorizada. Hoje teremos uma conversa de peso com Jaime Schmidt. Seja muito bem-vindo, seu Jaime. Um grande prazer receber o senhor. Muito obrigado. Para falar de 2 coisas que a gente gosta muito, do senhor e de futebol. De futebol. Que é a grande paixão aí, junto com a dona Edelvira. Até hoje uma paixão, é isso? Foi verdade, é verdade. Você está me contando que recentemente o casamento completou 60 anos? Ontem, dia 11 de junho de 1955. E aí o senhor, muito tenro, levou uma flor a ela. Sim, levei. Deixou todo mundo chorando, derramando lágrimas ao redor. A minha filha hoje de manhã, quando veio tomar café conosco... É uma predestinação para emocionar as pessoas, seu Jaime? Eu acho que sim, porque além dos 60 anos, foram 5 a 6 anos de namoro. Namoro único, entende? E também porque a vida do futebol profissional, ela é muito agitada, com muitas viagens, e ter uma pessoa, uma esposa honesta e sincera, cuidando só dos seus deveres, como minha esposa Edelvira. Esperando o marido chegar em casa. Sempre. Abrindo mão de fim de semana tantas e tantas vezes. Sim. Não é para qualquer um. Mas olha... Essa história. Vamos falar do começo da sua história lá. Órfão muito cedo. Foi criado num asilo. Eu fui criado, eu e um irmão e uma irmã. Nós éramos de 3, perdi o pai aos 2 anos, entende? Aí nós fomos para um orfanato do Asilo Pele Betânia em Taquari. E a minha permanência lá, a irmã saiu primeiro, que era a mais velha, o irmão saiu após, porque havia um critério lá, poderia ser sair do colégio, Asilo Pele Betânia, só com 14 anos. Então, ao completar os 14 anos, a minha mãe foi me buscar e eu vim para Novo Hamburgo. E aí teve a presença da mãe na vida. Sim, verdade. Como é que foi a partir desse momento? O que Aí começou o convívio familiar realmente? Sim, aí convívio familiar. Não foi muito fácil, né? Porque as coisas gradativamente foram acontecendo ao natural. Mas a gente, graças a Deus, era de uma família pobre, mas com muita honestidade. O Asilo Pele Betânia, eu nunca me esqueço. Eu tive momentos muito difíceis no colégio, mas me deu a base, me deu educação, me deu tudo que eu fui na vida. Honestidade, acima de qualquer coisa. Aliás, é a obrigação de qualquer pessoa. Então isso... Mas não está muito isso não tá na moda hoje em dia, né? Não está muito na moda, mas eu sempre privei pela honestidade, pelo caráter. E graças a Deus eu tive uma carreira profissional de futebol há 40 anos, que graças a Deus, eu com orgulho eu digo, seguidamente o meu filho chega, olha, encontrei determinado atleta, mas manda um abraço para o senhor, mas pô, o seu Jaime foi uma pessoa muito boa, muito honesta, de caráter, entende? Então isso gratifica. Não, eu acho que é só isso que importa, na verdade. É isso, né? Que importa. Alguém poder dizer que valeu a pena realmente a sua existência aqui, né? Quando é que começou o futebol na vida do senhor? Sempre gostou de jogar bola?
Eu comecei minha vida no Juvenil do Esperança, no 10 de maio, em Hamburgo Velho. Aí depois eu fui, aos 17, 18 anos, fui morar na Vila São Jorge. E aí eu joguei futebol no São Jorge, depois fui treinador. Meu primeiro time amador foi no São Jorge, da Vila São Jorge. E aí foi uma série de jogos amadores, campeão no Ivoti, entende? Também pelo amador, né? Foi amador. Uhum. E aí eu cheguei em Novo Hamburgo em 1967, fui indicado pelo um jornalista que trabalhava na radiodifusora, mas era hamburguês. Entende? Delmar Fleck, entende? No ano de 1967. Que memória, hein? E aí fui 67, 68, 69, 70, 71. 71 fui para o Lançul, de Esteio. Me sagrei campeão do SES estadual. Em 1972 eu fui primeiro meu time profissional, Cachoeira de Cachoeira. Fiquei 6 meses, perdi a classificação no último minuto da competição, quando ia ganhar um automóvel. Mas 2 semanas após fui contratado pelo Internacional. Valeu a pena? Valeu a pena. Foi 8 de agosto de 1972. Aí eu fiquei 72, 73, 74, 75, 76 no Internacional. E aí em fevereiro de 77 eu fui ingressar no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Aliás, um clube que me deu muitas alegrias, como o Internacional também. O clube que me dá mais alegrias hoje em dia é o meu Grêmio, porque o Colorado só me dá desgraça, né? Não dá para olhar, os jogadores ganham tudo, né? Eu como gremista esperando, assim. Eu tive o prazer, eu acho que o único hamburguês que trabalhou tanto no Grêmio como no Internacional. Eu trabalhei mais ou menos 10 anos no Internacional e 10 anos no Grêmio. Eu saía da base para treinar profissional, eu era chamado novamente para retornar, tanto para o Internacional, para o Grêmio. E auxiliar técnico deles? Não. Chegou a ser em algum momento? Eu trabalhei, por exemplo, eu dirigi o Expressinho do Internacional num jogo amistoso, quando o Rubens Minelli foi para São Paulo, eu fui em Santa Catarina, aí fiz um jogo amistoso lá. Parece que ganhamos, se eu não me engano, 4-1, né, o jogo. E no Grêmio, antes de ir para a Venezuela, eu dirigi o Expressinho do Grêmio. Tele Santana era o treinador e eu fui o treinador do Expressinho do Grêmio na época. 77? Não, 78. Não foi o Tele que ganhou em 77 com o Grêmio? Sim, 77 o Campeão Tele gaúcho, né? foi. Mas aí eu dirigi, eu fui em 77 para o Grêmio, mas aí eu dirigi o Grêmio 13 jogos na véspera de ir para a Venezuela, que eu fui no início de 79. Como foi essa Dirigi 13 jogos do Grêmio, 13 jogos invicto, não perdi uma partida. Maravilha. Como é que foi essa experiência lá na Venezuela? O venezuelano gosta de futebol, mas não é o esporte preferido deles. O futebol entrava em terceiro esporte. Era o beisebol, lutas e o futebol. O beisebol era do lado do estádio, né? Entende? Então, o presidente do Grêmio, o Hélio Dourado, que era presidente na época, fui indicado pelo Orlando Fantoni, que hoje é falecido, treinador. Ele tinha passado pela Venezuela e aí ele me indicou para mim ser treinador lá. Aí quando eu me despedi do Grêmio para ir para lá, eu fui emprestado do Grêmio. Aí o presidente Hélio Dourado disse assim, olha, seu Jânio, tu vais para a Venezuela, no momento que tu não estiver satisfeito, tu pega a mala
e não se apresenta no futebol, se apresenta aqui na sala da presidência, que tu está empregado no Grêmio de novo. Que maravilha. Entende? Grande então Eldorado, hein? Foi um presidente que me marcou muito, pessoa maravilhosa, tá? E aí, realmente, eu dirigi a Venezuela 6 meses. Financeiramente, eu estava muito bem remunerado. Só que profissionalmente, eu não estava sendo, aliás, como eu diria, não estava sendo realizado assim, profissionalmente. Conseguiu levar a família junto? Não, fui só. Eu Que nunca. deve ser uma dor muito grande, né? Eu nunca levei minha família. Tive todos esses 40 anos de profissionalismo, nunca. A minha esposa, uma esposa que foi o passo mais certo que eu dei na vida, foi o casamento. Ela sempre ficou cuidando do filho e da filha, entende, da casa, entende. Mas graças a Deus o casamento se manteve, entende. Então a gente levou a vida assim de uma maneira agitada, tudo, mas sempre que a primeira oportunidade que dava, pegava o ônibus ou o avião e ia para casa. No Brasil também acabou passando por vários estados, né? Sim. Sempre sem a família. Sim, sempre. Sempre deixando a vida aqui seguir, sim. indo lá trabalhar para poder um dia poder voltar para casa. Exatamente. Assim, né? Onde é que o senhor passou aqui no Brasil? Aonde eu passei? Fora do nosso eixo gaúcho aqui, Santa Catarina, foi campeão lá. Santa Catarina. Rondônia, né? Estado de Rondônia. Em Santa Catarina eu trabalhei no Criciúma, no Araranguá 2 vezes fui bicampeão da Copa Santa Catarina. No profissional? Profissional. E nesses clubes que eu estou falando de Santa Catarina, todos eles profissionais. Tubarão, Chapecoense 2 vezes, Inter de Lages. Que era uma equipe muito forte, né? Inter de Lages, Tubarão. Brasileiro nos anos 80. Esses mais ou menos o que eu me lembro. Tem uma coisa que marca demais a sua carreira, que é o olho para aquele cara que vai funcionar no futebol, que é um dom, né? Sim. Eu acho que isso deve ter gente até hoje. O senhor falou de algumas pessoas que invariavelmente, diariamente recorrem a isso, lembram e destacam a importância nas suas vidas, mas tem muita gente muito grande no futebol mundial que passou por esses olhos. Pois não. É isso? Nós vamos contar essas histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Pois hoje na Conversa de Peso com Jaime Schmidt.